lá, vamos continuar aqui a passear pela psique da Madame Bovary, né? Relembrando, tá aqui o livro, que aliás eu recomendo muito, é um clássico que eu adoro, tá? E é uma leitura muito, muito enriquecedora, vale a pena. Gente, a gente viu no último vídeo como se implanta um sistema neurótico, né? Quando você tem necessidade de alguma coisa e você não sabe do que é que você tem necessidade. Então o ego ele vai usando os mecanismos de defesa que ele tem, né? De modo a tentar encontrar aquilo que está faltando para você e que deixa ele incomodado, não é isso? Só que tem um detalhe que aconteceu na história, que eu não contei no primeiro vídeo, que eu deixei exatamente para esse aqui, porque é continuidade, né? Então não faria sentido eu citar antes. Antes da Emma encontrar o Rodolphe como amante, ela flertava com o Leon na cidade de Yonville, no vilarejo, né? Era um vilarejo, na verdade. E ele era escriturário, trabalhava no cartório ali do vilarejo. E o Leon, ele se apaixona de fato pela Emma. Só que ele sabe que ela é uma mulher casada. Então o que ele faz? Ele muda de cidade. Ele vai para uma outra cidade, vai viver a vida dele. O tempo passa, né? A Emma vive toda aquela história com o Rodolphe vai embora. A Emma passa pelo processo da histeria, cai doente, depois o processo de recuperação, enfim. Até que, para tentar fechar esse processo de recuperação dela, o Charles tem a ideia de ir para uma outra cidade, num teatro, levar a Emma para passear. E é justamente a cidade onde está o Leon, aquele primeiro flerte dela. E ela e o Leon se reencontram, se tornam amantes. É inevitável que eles se tornam amantes. Então a Emma retorna, né, novamente para o amor romântico, abandona o amor místico erótico de vez, retorna para o amor romântico. Sistema neurótico atuando mais do que nunca, entende? Só que dessa vez a coisa foi tão intensa, que essa parte da história acabou me levando para uma outra história que é um tanto parecida, que é a Gradiva, de Wilhelm Jensen. A história do Norbert Holland e a Zoe. Quem já viu o vídeo aqui no canal da Gradiva sabe o estado de delírio que o Norbert ficou quando encontrou aquela obra de arte que era um relevo com aquela mulher caminhando sutilmente, e aquela mulher trouxe ali uma série de reminiscências, de lembranças, e aí ele vai buscar aquela mulher daquela obra de arte, aquela mulher que está esculpida naquela pedra, né? Ele acha que está em Pompeia, entendeu? Que ela está em Pompeia. Ele vai para a cidade de Pompeia e lá ele encontra uma mulher com exatamente aquele mesmo caminhar, né? Da mulher que está esculpida na pedra. E ele entra num estado total de delírio e, enfim, abandona a ciência, porque ele vivia só para a ciência. E, no fim das contas, essa mulher acaba percebendo essa situação delirante dele, entra no jogo, alimenta aquele delírio,
mas depois ela entra com a verdade que cura ele, né? Ela fala, olha, você não se lembra, mas quando nós éramos crianças, nós tivemos um romance de crianças, nós fomos apaixonadinhos um pelo outro, só que o Norbert, ele recalcou essa situação, né, que ele viveu quando era criança. Só quando ele viu aquela mulher na obra de arte, com o mesmo caminhar sutil da Zoe, que voltou essas lembranças. Ele começou a sentir novamente todo aquele amor que ele sentiu pela Zoe quando era criança e que ele havia guardado lá na caixinha do inconsciente, o que a gente chama de retorno do recalcado, né? E aí a Zoe retira ele desse mundo de delírio, de loucura, dele achar que ela era uma deidade, um espírito, alguém que tinha voltado do mundo dos mortos, como ele acreditava, né? E o Leon, quando ele tá com a Emma, ele meio que passa por um momento mais ou menos assim, sabe? Por quê? Olha só o que Flaubert nos diz. Pela diversidade dos seus humores, sucessivamente mística ou alegre, falante, calada, apaixonada, descuidada, ela despertava nele mil desejos, evocando instintos ou lembranças. Ela era a amorosa de todos os romances, a heroína de todos os dramas, o vago ela de todos os livros e versos, mas era acima de tudo anjo. Então, esse momento que a Emma vive com Leon é bem mais intenso do que o que ela viveu com o Rodolph. Momento nenhum o Rodolph olhou para ela e enxergou ela de fato como a heroína dos romances, né? Mas por quê? Porque ali ela se esvaziou mais do que nunca. Mais uma vez, ela pegou tudo que era dela, que pertencia a ela como pessoa, e depositou na mão do Leon, entendeu? E falou, ó, cuida aí, responsabilidade tua me fazer feliz. E mais do que nunca, como eu disse no início, esse sistema neurótico foi atuando. E aí o que acontece? Gente, nós temos uma coisa chamada, uma parte do nosso aparelho psíquico chamada superego. Ali no superego tá tudo aquilo que você aprendeu. Todo o sistema sociocultural a nível de regras, valores, estão ali no superego. Você sabe quando você vai fazer alguma coisa errada, você para e pensa, fala, não, pera lá, eu vou fazer isso não tá certo, não tá legal. Por quê? Porque todo o sistema sociocultural tá ali dizendo para você, isso não, isso a sociedade não aceita. Seus pais, a imago de imagem dos pais está introjetada ali com tudo que eles te ensinaram, seus professores, religiosos, tudo no superego. O que tinha no superego da Emma? Romance. Em momento nenhum ela parou para pensar que, sendo uma mulher adúltera, por exemplo, ela estaria cometendo pecado. Sendo a religiosa que ela era,
vindo daquela relação tão intensa, né, místico-erótica, já da época do convênio, do convento, ela já deveria parar para pensar. Ai, não, eu não vou fazer isso, por mais que eu gostaria de viver, porque uma coisa é você querer viver, outra coisa é você ir lá e fazer. Ela não tinha esse julgamento, essa autocrítica. O superego dela era tomado, todo tomado por romance. Não existia autocrítica da parte dela. Então o que ela faz? Ela se entrega. E no momento que ela se entrega de forma tão intensa para o Leon, como ela tem esse superego fraco, que não tem criticidade alguma, nem para os outros, muito menos para si mesma, que é o que deveria acontecer, o inconsciente, o id dela, atravessa ela de tal forma. Então ela dá vazão total para os instintos, para as paixões. E aí o Leon delira com aquilo. E Flaubert coloca assim pra gente: ele não sabia que a reação de todo o seu ser a levava a lançar-se cada vez mais aos prazeres da vida. Ela tornara-se irritável, gulosa e voluptuosa. Passava pelas ruas com Leon de cabeça erguida e sem medo de comprometer-se. Gente, ela se rendeu ao id. O ego controlava nada, só funcionava na base do mecanismo de defesa. Sistema neurótico atuando mais do que nunca, porque esse romance que ela viveu com Leon era absolutamente intenso. E o id aproveitou para entrar com as moções pulsionais dele, gratificar cada uma delas, sem que a Emma sequer parasse para pensar nas consequências. Que, diga-se de passagem, são desastrosas. Mais ali na frente. Então, gente, onde eu quero chegar? Veja só. Nós podemos viver duas situações, certo? A parte, um ego, que não é trabalhado, não é estruturado, não é fortalecido através de uma boa terapia, de uma boa análise, entendeu? A gente pode ter um superego que seja extremamente rígido, como a gente pode ter um superego como esse da Emma, sem autocrítica. E quando existe autocrítica é para os outros. No caso da Emma, a autocrítica só existia contra a crítica só existia contra o marido, porque era conveniente para ela. Mas em momento nenhum ela para pensar que ela está errando, ou que ela está pecando, que ela está se comprometendo de forma equivocada, que ela está colocando em risco o casamento dela, a estrutura familiar com o marido, a filha. Nada, ela não pensa em nada, ela não pensa em nada. Ela não pensa em coisa nenhuma. Ao contrário, aí vem o id. E a palavra de ordem do id é o quê? Gozo. O ego quer conforto. O id quer gozo. A palavra de ordem do id é gozo, é gratificação, é realizar todos os desejos, todas as vontades dele, sem pensar em nada, sem pensar em coisa alguma, sem pensar em consequência. Numa pessoa, vamos dizer como nós, como esse tema funciona.
O ID prepara lá uma moção pulsional, né? Tem alguma coisa que ele está querendo gratificar. E o ego, às vezes, ele não vê perigo. Ele fala, gratificar esse desejo aí não tem problema. Mas, de toda forma, eu vou consultar o superego. É melhor eu consultar o superego para a gente evitar problema depois. Então, no caso de pessoas, vamos dizer, de um superego melhor estruturado, vamos dizer assim, o que o superego vai fazer? Ele vai falar não. Ele vai dizer não pro ego. Ele vai falar, tá, você pode deixar essa moção pulsional passar, né? Vai ter prazer agora, mas ali na frente tu vai pagar um preço alto. Então o que o ego faz? Já levanta um mecanismo de defesa contra aquela moção pulsional. No caso da Emma, nada disso acontecia. Ela não tinha no superego nem ímago de pai, nem ímago de mãe, nem ímago do próprio Deus que ela adorava. Olha só que paradoxal. Eu desenvolvo uma relação mística erótica com Deus, adoro Ele mais que tudo, acima de tudo, como eu adoraria um homem, me devoto a Ele como eu me devotaria a um homem. Mas introjetar as leis, não. Olha, Deus, eu te adoro, eu te amo, mas a hora que eu puder fazer aquela bagunça, eu vou fazer. Gente, vocês conhecem alguém que é assim? Conhece, né? Não é muito comum a gente encontrar pessoas assim em locais de adoração? Aí você se pergunta, você fala, mas por que a pessoa diz que é religiosa? Não leva a sério, não liga pra nada, tá nem aí com nada, peca à vontade. Aí a gente tem o quê? Além do sistema neurótico instalado lá, né? A gente tem um superego que não foi bem estruturado. Um ego absolutamente fraco e um id com força total. Foi o que aconteceu aqui. E o Leon acabou, assim como o Norbert, entendendo, acreditando através do delírio que a Zoe era uma deidade. O Leon entrou nessa mesma linha. Não chegou no ponto do delírio, mas ela viveu os instintos dela tão fortemente que ele chegou a ver ela como um anjo. Gente, ela estava pervertendo. Perversão. Adultério é perversão. Especialmente naquela época. Tanto que, não sei se vocês sabem, mas Flaubert enfrentou os tribunais por conta desse romance. Porque era inaceitável naquela época uma mulher que cometesse adultério, ia contra as leis da igreja, ia contra as regras socioculturais.
Ia contra a moral e os bons costumes. E a Emma tava, ó, nem aí pra isso. Ela estava alimentando o sistema neurótico dela, aquela necessidade voraz de amar por conta da constituição de personalidade dela, por conta do ego fraco, do superego que não foi estruturado devidamente. Gente, não tinha valores. Com tudo que ela adorou a Deus, com tudo que ela amou a Deus, não tinha valores. E tem aquelas pessoas que têm demais. Que é o que a gente chama às vezes de superego tirânico. Qual é o teu caso aí? Que tipo de superego você acha que você tem? Você consegue dominar? Consegue controlar uma emoção pulsional como essa? Sabe aquele dia que você acorda com vontade de perder o juízo? Você fala, ai não, chega. Tô cansada, tô cansado de ser a mesma pessoa de sempre, né? Socialmente correta, socialmente aceitável. Vou perder o juízo. É o id dando aquela cutucadinha ali no ego. Ai, deixa eu passar, deixa eu brincar um pouquinho. Eu quero gratificar. O seu superego faz o quê? Deixa ou não? Que tipo de superego você tem aí? Da Emma não tinha nada, gente. Só romance mesmo. Só romance. Nem mesmo as leis do Deus que ela adorava, ela conseguiu introjetar ali. Os ensinamentos do pai, o pouco de ensinamento que ela recebeu da mãe, nem mesmo no convento com as freiras, nada. Na realidade, as freiras, o que elas fizeram foi perverter a Emma, né? Ela se tornou uma pervertida para os padrões da época. Vejam só que interessante. Né? E essa história toda acabou me puxando lá para Gradiva, porque ela viveu tão fortemente aqueles instintos, ela deu tanto espaço, tanta vazão para as pulsões dela, para os instintos animalescos dela, que o leão chegou a enxergar ela como um anjo. Não mais como uma mulher, um ser humano. Ele viu ela além. Mas aí no próximo vídeo a gente vai falar do preço que ela paga depois. Tá ok? Até o próximo.